Ok, estamos em mais um Notissul Digital, o seu programa, o nosso jornal, chegando na sua casa, sempre com entrevistados, assuntos os mais diversos, os mais diferentes possíveis. Quem faz, quem é e quem acontece está aqui conosco. Sempre um entrevistado, sempre um convidado com muito conteúdo para poder levar muito conhecimento a você. Estamos tendo hoje a grata satisfação de receber um advogado. Um advogado diferenciado, ele também é deputado estadual. 34 anos de carreira, tem muito conteúdo, muita história para trazer a todos nós. Eu falo do deputado estadual, advogado, Ivan Nats. Bom recebê-lo aqui no nosso Notissul Digital. Eu estou radiante de felicidade, né? Eu sempre gosto de estar num ambiente de comunicação com eficiência. Todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta de estar dentro das universidades, que é o palco da transformação do Brasil. Eu posso falar da minha vida. A minha vida se transformou pela educação, se transformou pela minha graduação. Então eu sou muito, muito grato à universidade que me ajudou, que foi a FURB. Então sempre que eu posso eu ajudo a FURB, a Univale, onde eu tenho minhas graduações e pós-graduações. Então eu estou muito feliz de viver esse ambiente, nesse dia aqui ao teu lado, Miguel. E quero agradecer ao Wildo, ao Fernando Silva, toda a direção da instituição, todo mundo que faz comunicação de informação, porque nós precisamos de gente que instrua o nosso povo, que faça com que o povo escute, ouça, medite e aprenda, né? No final de um bate-papo tem que valer a pena a conversa, tem que servir para alguma coisa. Muito obrigado, Miguel, pela oportunidade. Vamos fazer um bate-papo bem legal. Quem ficar com a gente aí vai curtir bastante o vascaíno Ivan Nats aqui. Maravilha. Com certeza um programa muito especial. Ontem tivemos a oportunidade de estar num evento, né? E quando o deputado Ivan Nats falava da sua vida, da sua trajetória, muita gente ficou emocionado. É uma história muito bonita, né? Muito conteúdo. Quero aproveitar aqui também agradecer a presença, né, dos advogados, doutor Erivelton Filetti, sempre nosso professor, nosso mestre, ao nosso querido amigo, doutor Felipe Marlondre, muito obrigado por estarem aqui acompanhando, né? Também ao Beto, né, que tem te acompanhado aí nessa caminhada, Beto lá de Blumenau, vereador, né? Mas, deputado Ivan Nats, quem é Ivan Nats? Para que o nosso público possa conhecer esse homem que, com 34 anos de carreira, mas tem uma história fantástica, né? Verdade. Quero iniciar saudando meus colegas advogados, minhas colegas advogadas, todos aqueles que operam o direito aqui na região, em Santa Catarina, dizer que é um orgulho imensurável para mim fazer parte desses mais de 55 mil profissionais da advocacia catarinense que ajudam a construir esse estado maravilhoso, né? Os advogados, eles são especiais porque só a nós é dedicado um artigo da Constituição Federal. Nós somos a única profissão que a Constituição reservou um espaço de importância, não desmerecendo nenhuma outra profissão, mas a nossa profissão é a profissão que garante o Estado de direito que a gente vive hoje. Os advogados é que são os transformadores da sociedade, os advogados é que ampliam a gama de direitos, os advogados são aqueles que dão sustentação aos investimentos, aos empreendimentos, são advogados através dos pareceres que fazem com seus clientes, que garante que uma coisa pode ser realizada, que o empreendedor pode botar dinheiro em determinado negócio, é o advogado que dá garantia de uma transação imobiliária, de uma compra e venda, é o advogado que dá garantias de que o devido processo legal, num processo criminal, num processo civil, num processo administrativo, seja respeitado. Então, o advogado é essencial à administração da justiça, é essencial à formação da sociedade, e a nossa profissão ela se aprimora cada dia mais, ela exige cada vez mais, Miguel, do profissional, e quem ganha com isso é a sociedade. Quanto mais advogados qualificados nós tenhamos, mais qualificados nós seremos como sociedade.
E eu fico muito feliz de ouvir, às vezes, as pessoas, eu vou fazer direito. Vai advogar? Não, eu só quero fazer para conhecer o mundo jurídico. Isso é fantástico, porque todo mundo que sai da faculdade de Direito sai transformado. Não conheço nenhum que fez faculdade de Direito, mesmo que não foi advogado, que não se transformou como cidadão. Então é uma faculdade também muito importante, muito boa. E a advocacia tem grandes revelações estaduais, nacionais, e tem contribuído muito, né, para o país que a gente vive hoje. Claro, um país de turbulências, a gente vai para cá, vem para lá, mas a gente está se consolidando como uma nação. A gente é uma nação muito jovem, democraticamente, né? Então, meu abraço aos meus colegas advogados e advogadas aqui do sul de Santa Catarina, mais especificamente quem está nos acompanhando. E você ontem dizia que aos 9 anos de idade foi que descobriu que queria ser advogado. E aí, como é que foi? Eu sempre conto essa história, né? Porque ela remove o meu passado. Eu estou com 59 anos de idade, vou fazer 60 agora, e a minha vida é uma vida marcada por muita luta, muito sofrimento, né? Tudo que pode imaginar eu já passei nessa caminhada de vida aí. Então, eu sou filho de uma mãe analfabeta, de um cruzamento indígena, lá de um índio caiçara, com um índio butucudo. Nasceu lá minha família pro lado da minha mãe, e pro lado do meu pai, eu sou filho de um alemão, analfabeto bilíngue, né? Meu pai era um analfabeto bilíngue, não sabia nem escrever nem português nem alemão. E também não sabia falar muito bem o português. Então, uma dificuldade muito grande. Então, operador, ele trabalhadora, minha mãe também, empregada doméstica, 4 filhos pequenos, mas muito íntegros, muito honestos, muito dedicados, né? Meus pais foram pessoas maravilhosas, educadíssimos, criaram os filhos, formaram todos os filhos, enfim, modelo. Meus pais foram modelo. Aliás, a minha mãe, se tem céu, está lá. Minha mãe tá lá no céu. Se tem céu, ela está lá. Então eu sofri um trauma muito grande. Quando eu tinha 9 anos de idade, minha mãe foi atropelada e perdeu uma perna. E nós tínhamos muita dificuldade financeira. Aquele acidente colocou a minha mãe na cama. Então os filhos tiveram que se madurar muito mais cedo, né? Eu tinha 9 anos de idade, já tinha que ajudar na casa, no trabalho. Então foi uma vida de muita luta, de muito sofrimento, assim, quando eu era jovem, né? E foi assim até a minha vida adulta. Né? Até a minha vida adulta, até a minha formação acadêmica, até me formar em Direito, sempre foi com muita luta. Muito difícil, muito, muito difícil. Quem acompanhou o deputado Ivan Artes, quem acompanhou a minha vida, sabe o sofrimento que passei. E deixei também muita gente pelo caminho que me ajudou. Um ajudou um pouco, hoje ajudou um pouquinho mais, outros ajudaram um pouquinho menos, mas muita gente me ajudou na caminhada. Eu sou muito grato a eles, né? Durante toda a minha vida eu sempre sou muito grato a eles. Peço a Deus que ajude cada um daqueles que me ajudou. Eu comecei o sonho de ser advogado aos 9 anos de idade, quando fui com meu pai, no escritório de advocacia, que meu pai me levou por causa do atropelamento da minha mãe, né? E meu pai foi lá tratar do atropelamento da minha mãe, enganaram ele lá, coitado, nunca recebeu nada. E o caminhão deu uma ré, o caminhão do gás deu uma ré e arrancou a perna da minha mãe. Então, uma manobra de ré com o caminhão, todo advogado sabe que a culpa é do motorista. Mas, enfim, meu pai nunca recebeu nada, enganaram ele lá, não sei o que aconteceu, enfim. Ele também, as leis daquela época também eram outras, né? E minha mãe nunca recebeu nada daquilo. Mas eu fui lá e tinha um escritório de advocacia, naquela época era livro bonito, cara. Eu me lembro, eu tenho visão assim daquilo, assim, estantes de livro, máquina de escrever. Cada um tinha uma máquina de escrever, um pote assim com cigarro, sabe? Cada um fumava um cigarro, cada um daquele de gravata. Cada um que estava lá tinha uma gravata assim, cada um com um cigarro saindo assim do cinzeiro. E meu pai passando por aquilo ali, e os homens tudo lá conversando com aqueles homens e pau. Depois eu perguntei para meu pai, o que essas pessoas fazem? E meu pai falou, eles são advogados. Meu pai falou em alemão, né? Uhum. Eles são advogados. E eu vou ser advogado também. Por 9 anos de idade, eu vou ser advogado. E o meu pai, então tá bom, vou incentivar. Para ele era um orgulho muito grande o filho ser advogado, né? E ele sempre me ajudava. Quando eu estava quase formando na faculdade, ele sempre falava, esse meu filho vai ser advogata.
Eu falei, pai, não é advogata, é advogado. Sim, advogata. Ele era carregado de sotaque alemão. Ele era muito realizado, o filho da faculdade. Na época de 90, década de 90, éramos poucos advogados, né? Nós éramos cerca de 7 mil advogados no estado. Mas eu queria fazer faculdade de Direito, não pude fazer, tive que entrar na faculdade de Ciências Sociais para ser professor da rede pública, para a prefeitura pagar a minha mensalidade para eu poder fazer Direito. Então, no dia que entrei na prefeitura, me inscrevi no curso de Direito. Então, me formei. Nesse período, fui ser oficial de Justiça. Fiz um concurso para oficial de Justiça, fiz um concurso para trabalhar na Celesc também, fiz um concurso para trabalhar na prefeitura como fiscal de tributos, professor, e fui seguindo a minha vida até me formar. E aí, a partir da hora de me formar, então comecei a melhorar um pouquinho, né? Mas até me formar, eu já casei jovem, com 22, 23 anos, como todo menino pobre, né? Acaba casando com outra menina também igualmente pobre. A gente foi morar numa favela, num cortiço. Lá vivemos durante 3 anos até poder comprar um terreninho. Um terreno que não tinha água, não tinha luz, mas era meu. Era feito com água, era puxado a mangueira para água, energia de vizinho para vizinho, sabe? Né? Não era invasão, mas era aquele loteamento de antigamente, que não se fazia muita exigência. A sociedade mesmo ia se organizando. Então lá fui morar com uma meia água. Em Blumenau? Blumenau, sempre Blumenau. Aí eu fui morar lá com a meia água e com a minha esposa, ela trabalhando, até que nasceu meu primeiro filho, depois eu comecei a advogar, passei nos concursos públicos, daí a vida melhorou muito. A partir da hora que eu comecei a ascender profissionalmente, aí comecei a advogar e estou lá no meu escritório de advocacia há 34 anos. 34 anos. Então eu estou casado com a dona Ana, ela faz aniversário dia 12 agora, 62 anos. Nós estamos casados já há 35 anos. Dia 12 é amanhã. Amanhã. 35 anos a gente está casado. A gente teve 2 filhos. Um eu perdi adulto já num acidente de trânsito. Já estava com 23 anos de idade, uma coisa trágica. Que infelizmente o destino me separou dele, que é uma coisa muito horrível para qualquer pai. Fazem 12 anos, mas para mim é todo dia, né? Porque eu amava muito ele assim. Coisas da vida, né, Desidério? Ele era um menino muito querido, né? Mas com uma vida como a sua, né, que é carregada de questões pontuais, né? O episódio da sua mãe, a sua perseverança, né, em buscar o melhor, casar cedo, né? Como você bem coloca, com uma companheira que é a sua companheira de hoje em dia e que tão pobre era como você. Como é que a mosca da política veio e picou? Olha, quero poder conhecer um pouco mais da vida, do dia a dia do cidadão catarinense. Bom, eu obviamente, como um menino da comunidade, passei a participar dos eventos da comunidade também, né? Das lutas da comunidade, dos desafios da comunidade pobre. E lá fui fazendo movimento estudantil, movimento dentro da universidade. Nós vivíamos naquela época como o movimento Fora Collor, né, que era muito efervescente. A gente estava vivendo um momento de início da democratização do país. Então os jovens eram não eram os jovens de hoje, né? A gente fazia uma chamada lá na universidade e vinham todos, né? Então o jovem era muito sedento por esses movimentos. E eu já tinha isso aí na veia. Então para mim foi muito rápido, né, entrar nos sindicatos, entrar nas associações de moradores, fazer parte de enfrentamentos contra reajuste de lixo, de esgoto, tarifa de transporte público, essas pautas que estão inerentes, né, à sociedade. Acabei tendo sucesso em muitas coisas que fiz, ajudas que fiz para essas entidades, para essas comunidades, e eles me escolheram para ser vereador em Blumenau. Fui um dos mais votados da história da cidade. Eu acho que ainda sou um dos mais votados. Isso em que ano? 1994. 94? 94. Daí eu fui vereador em 1994, 1995.
Eu sei que eu fui candidato a vereador, depois fui candidato a prefeito também, pelos esses movimentos sociais. Depois fui candidato a deputado, acabei assumindo como primeiro suplente, fui suplente de deputado, fui vereador, fui candidato a prefeito, até que fui candidato a deputado de novo, fui primeiro suplente de novo. Na terceira, então, tentativa, acabei me elegendo deputado estadual e já estou no meu segundo mandato como deputado praticamente concluído. Né? Uhum. E hoje, no seu atual mandato, você é governo, né? Eu sou o governador Jorginho Melo. Eu sou Ivan Nates Melo da Silva. Eu sou o governo, 100% governo. 100% governo. E como é que está sendo esse mandato? Olha, eu acho que o Jorginho Melo foi uma grande e grata satisfação para o Estado. Eu sempre digo, onde é que andava o Jorginho Melo que não foi governador antes? O Jorginho saneou o Estado. O Jorginho, metade dos cargos em comissão não estão nomeados, ele não nomeou. O Jorginho não faz conchavo político, o Jorginho não troca cargo por voto. O Jorginho tem uma relação institucional com a Assembleia. O Jorginho é, na expressão política, um macaco velho, ou seja, ele sabe o que está fazendo, ele sabe com quem ele conversa, ele sabe a importância que tem que dar, para quem tem que dar. Foi 5 vezes deputado estadual, 2 vezes deputado federal, senador da República. Um cara que tem trato, um cara que sabe tudo que tu pode imaginar. Então, nas mãos de quem sabe tudo, na mão de quem está preparado, um Estado como o nosso, que arrecada bem, economiza, gestiona com qualidade, tem o aval da população, tem um povo que só usa o Estado quando precisa mesmo, senão ele tira do dinheiro dele e paga. Um Estado que cresce economicamente, que gera empregos todo dia, cada vez mais. Então, na mão de uma pessoa que sabe o que está fazendo, voa. É o que está acontecendo com Santa Catarina. Melhor índice de educação, melhor índice de segurança do país, melhor índice de desenvolvimento econômico, melhor índice de tecnologia. Nós estamos recuperando as estradas catarinenses no SC... Santa Catarina, estrada boa, nós estamos fazendo estrada boa rural, nós estamos fazendo mais de 1.100.000 cirurgias eletivas nesses últimos 3 anos. Nós praticamente construímos 3 novos hospitais, abrimos uma rede hospitalar extraordinária em todo o estado de Santa Catarina, mudamos a gestão pública de governança. Não tem reclamação, é o estado que o eleitor raramente para um deputado para reclamar. É uma coisa incrível, mas é verdade. Então a avaliação do governador Jorginho é resultado de uma competência, de uma qualidade. Então eu sou Jorginho Melo porque ele merece o que é feito por ele lá na Assembleia Legislativa. Eu defendo ele de unhas e dentes porque ele merece ser defendido. Né? A última vez que um deputado subiu na tribuna para tentar desqualificar o governador, ele sofreu uma fila de enfrentamento. Nunca mais subiu. Né? Não tem oposição na Assembleia. A Assembleia é 0 oposição. E nós estamos lá para deixar que o governador fique com 0 mesmo. Não, é 100%. O trabalho está sendo feito. Está 100%. O sujeito que querer desqualificar o governo, ele tem que estar bem calçado, bem preparado, porque o chumbo vai voltar trocado e forte. Mas não é porque a gente está puxando o saco, não é? É porque realmente está funcionando bem. Contra fatos não existem argumentos. Está funcionando bem. As pesquisas de avaliação mostram isso aí, né? Intenção de voto, tudo isso. Perfeito. Estamos recebendo hoje o deputado Ivan Nates, deputado, advogado, 34 anos de carreira, e nós vamos entrar agora num assunto muito interessante. A carreira de advogado, né? O deputado que muito bem coloca, né, o seu histórico aqui conosco, agora está indo para uma nova empreitada, o 5º Constitucional. Mas nós vamos abordar isso já em seguida. Quero dizer e agradecer o apoio da nossa Unisul, né? A Unisul sempre formando cidadãos, formando com excelência, levando, né, educação e formando grandes profissionais, a nossa Unisul. Deputado Ivan Nates, 34 anos de carreira. De um lado, o deputado, aquele que conhece
as necessidades do cidadão. Uma ponte, a pavimentação de uma rua, a melhoria de um hospital. Do outro, aquele que vai em busca do direito do cidadão, que vai em busca, como já dizia Sobral Pinto, né? A advocacia não é uma profissão, não é uma atividade para covardes, né? O homem forte, advogado Ivan Nats, como é que a carreira, você agora busca, né, alçar novos voos aí no 5º Constitucional, o que representa isso para o profissional Ivan Nats? Bom, Miguel, eu estou num desafio que eu julgo o mais complexo da minha vida, que é disputar essa eleição para o 5º Constitucional, que vai ter votação agora dia 6 de outubro. 6 de outubro os advogados vão escolher entre 12 o que eles acham mais qualificado para poder representá-los lá no tribunal. Primeiro eu queria falar do 5º Constitucional. O 5º Constitucional, ele é um instrumento extraordinário que existe em vários outros países. Ele é copiado do direito alemão, já está na nossa Constituição, na primeira Constituição do Brasil. O 5º Constitucional já foi estabelecido. E ele tem um objetivo muito simples. O 5º Constitucional tem a obrigação de trazer para a Corte oxigenação de ideias, oxigenação de propostas, oxigenação de movimentos. Ou seja, se traz para dentro da Corte o movimento das ruas. O que está acontecendo nas ruas? Por quê? Porque muitas vezes os nossos magistrados, embora sejam pessoas extremamente competentes, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina é o melhor Tribunal de Justiça do país, disparado. Não há melhor tribunal no país do que o de Santa Catarina. Nós vivemos um momento de muita felicidade no nosso tribunal. Verdadeiramente, os advogados respeitam o tribunal. Claro que os magistrados têm um trabalho, os advogados têm outro trabalho, às vezes há conflito nesses dois trabalhos, mas cada um faz o seu trabalho com muita excelência. Os desembargadores, a Corte e os advogados. Cada um faz com muita excelência. E o resultado dessa excelência é o que a gente tem hoje, o melhor Tribunal de Justiça do país. Então, o 5º Constitucional, o desembargador que vem para a Corte, ele tem um papel fundamental, que é principalmente manter a régua da Corte, ou seja, contribuir para que a Corte continue sendo a Corte importante que é, então não pode ser menos, tem que ser igual ao que está lá, pelo menos, em termos de conhecimento, capacidade, porque ele tem que somar para ser melhor, e ele tem que também vir com uma experiência de vida profissional para o tribunal, para poder contar a vida aqui fora, sabe? A vida aqui fora. Você sabe, eu queria contar uma história para quem está nos acompanhando, que é até engraçada. Meus cunhados, a minha esposa tem 14 irmãos. E os dois mais velhos, quando eles tinham lá por 1960, por aí, 60 e poucos, e passou um ônibus pegando o pessoal para trabalhar na Usat, na fábrica de cana. E eles, então, pegaram a malinha deles e foram fazer a corta da cana. Cortar a cana. Cortar a cana. A temporada da cana ali no litoral de Santa Catarina. Lá para a região de Navegantes. Lá. E, então eles ficaram 4 meses e ficaram 4 meses cortando cana. E tal dia de voltar. Acabou a safra, voltar para casa, ali em Canelinha. Então a comunidade toda se reuniu ali, quando eles iam chegar, para eles mostrar como é que era o mundo lá fora. Entendeu? A turma de Canelinha queria saber como é que era o mundo lá fora. Então eles receberam meus cunhados e tudo e tal, e no almoço, e aí um perguntou, e aí, como é que é o mundo lá fora? O mundo é só cana, é força de cana. Coitado, ele só viu cana. Ele ficou 4 meses cortando cana, ele só viu cana. Entendeu? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso é que, às vezes, os magistrados, eles estão comprometidos no trabalho deles, na vida deles, nas coisas deles. E eles não conseguem ver o que nós aqui fora vimos. Então, a lei compreende isso, a sociedade compreende isso, o sistema compreende isso,
e traz para dentro da corte pessoas que sabem que o mundo não é só cana. Não é só cana. Entende? Então, esse é o papel do membro do tribunal, no quinto constitucional. Trazer a realidade da advocacia, a realidade das pessoas, a realidade da vida. Para isso ele tem que estar maduro, para isso ele tem que estar experiente, para isso ele tem que ser rodado, para isso ele não pode ter passado por várias intempéries da vida dele, porque esse conjunto de vivência é que faz com que o cidadão possa ser mais justo nas decisões que ele vai tomar, depois que ele tiver empossado lá para decidir a vida das pessoas. E eu acho que eu preencho todos esses requisitos, desde a vida sofrida, da academia, do deputado que vive a realidade da população, vive a realidade do prefeito, vice-prefeitos, vereadores, vive a realidade dos secretários, vive a realidade da comunidade, vive a realidade do time de futebol, das competições esportivas, vive a realidade de uma sociedade que é viva, que muitas vezes não é vista, porque, infelizmente, as pessoas só veem a cana, né? O mundo delas é só da cana. Então, elas não conseguem, pelo sistema, sabe? Conseguir ver as coisas aqui de fora, que nós vimos, e quem está lá dentro não consegue ver. O papel do desembargador do quinto constitucional é esse. É ir para lá e dizer, ó, isso aí não é bem assim, não está bem assim, não é bem assim. O senhor tem razão, está certo, é bem assim. Ou então, olha, eu acho que... Então, principalmente isso, e ir lá na corte defender a advocacia. Não é defender a advocacia, mas defender que os advogados sejam bem tratados, sejam respeitados, sejam recebidos, que os honorários sejam valorizados, que não tenha, sabe, que os honorários é a base do nosso trabalho, da nossa sobrevivência. Se a gente tem honorários enfraquecidos, a gente tem uma advocacia enfraquecida. Nossos honorários, eles têm que ser valorizados para que a advocacia continue sendo valorizada, para estimular o estudo, estimular a dedicação, estimular o compromisso com a justiça, com o direito, estimular a combatividade. Porque quando os honorários são aviltantes, é a mesma coisa que se contratar o sujeito e pagar mal para ele, o serviço vai ser ruim. Então, os honorários têm que ser dignos ao serviço que é prestado. Então, ir para lá também e não deixar que nossos honorários sejam aviltados, que nossas prerrogativas sejam avançadas sobre nossas prerrogativas, que o advogado não seja desrespeitado. Esse também é o papel do membro do quinto. Embora a gente não tenha isso na nossa corte. A nossa corte é uma corte muito, muito solícita, uma corte muito, muito amável, muito querida. Claro, cada um com o seu jeito, né? Algumas pessoas reclamam da falta de atendimento, outros atendem bem, mas assim, levar para a corte a vivência da advocacia, a realidade da advocacia, a defesa das nossas pautas e, fundamentalmente, a experiência de vida. Então, eu julgo que preencho todos esses requisitos, mais do que os meus concorrentes, e, portanto, me julgo também o mais apto a receber o voto dos advogados. Dos advogados. Exato. Do menino de 9 anos de Blumenau, a possibilidade de chegar a desembargador de Santa Catarina através do quinto constitucional. Como é que hoje o advogado Ivan Nats vê o que deve ser feito em relação aos advogados, a própria OAB de Santa Catarina? Você cita muito bem a questão da valorização do profissional, mas também cita, né, a grandiosidade do trabalho bem feito do tribunal. O que pode melhorar ainda mais? A gente sempre pode melhorar. Sempre pode melhorar. Na nossa relação social, sempre há algo que possa ser feito para melhorar. Na nossa relação de amizade, na nossa relação de família, na nossa relação profissional, na nossa relação social, na nossa relação com a igreja, enfim, a gente pode sempre melhorar, porque o ser humano tem que estar sempre em busca de viver uma sociedade mais digna, mais participativa, mais humana. Então, é papel de todo brasileiro trabalhar para que a sociedade seja mais fraterna, mais humana, mais justa, né? Mais equilibrada. Eu sempre falo que quando a gente nasce, eles nos dão uma certidão de nascimento. Se escreve que
essa certidão de nascimento é, na verdade, um pacto social. Um pacto social. Quando a criança nasce, o Estado dá para ela uma certidão de nascimento. Essa certidão de nascimento devia ter outro nome, devia ter o nome de pacto social. O que está escrito ali? Eu concordo em trabalhar, crescer, me desenvolver para contribuir para uma sociedade mais humana, mais fraterna, mais compreensiva, mais igualitária. Eu me comprometo a seguir as regras da lei, da justiça, da ordem. Eu me comprometo a ser um cidadão honrado, de bem, cuidar da minha própria vida e ajudar a vida dos outros, não complicar a vida de ninguém. Eu me comprometo a saber dos meus limites, das minhas condições. Isso é uma certidão de nascimento, isso chama-se pacto social. Entende? Quando você ganha aquilo lá. E, então, todo mundo tem esse compromisso, a partir da hora que nasce, de ter uma sociedade mais amiga, mais fraterna. E eu quero ir para o tribunal para ajudar. A recepcionar aquilo que eu entendo que merece mudar, ajudar a corte a ter decisões que tenham conflitos com a advocacia, ajudar a valorizar a advocacia, participar dos congressos, dos cursos, levar a experiência da corte também para os nossos colegas, para ensinar, para aprender com eles. E ser um advogado que, ao final do período, como desembargador, reconhecido pela minha profissional, minha categoria profissional, como um bom desembargador, um baita desembargador. O sujeito foi um bom vereador, o sujeito foi um bom deputado e o sujeito foi um bom desembargador. E para isso eu vou estar sempre de portas abertas para ouvir, para conversar, para dialogar, que já é da gente, né? Isso é da política, né? E nessa eleição, a princípio, quem vota são os advogados. Dia 6 de outubro, todos os advogados estão convidados a votar. Não é obrigatório, mas cada um pode acessar o seu sistema e fazer um voto entre os 12 nomes habilitados a concorrer à eleição. E eu convido todos a me conhecer, né? Porque a partir da hora que conhecer a vida do deputado Ivanati, conhecer meu trabalho, conhecer quem eu sou de verdade, as chances de a gente receber a confiança da advocacia são muito maiores. Né? Eu sou advogado do interior, e a advocacia do interior é uma advocacia muito sofrida, com muita dificuldade. E a advocacia do interior, ela precisa de mais atenção, ela precisa ser mais respeitada. Também quero levar para o tribunal esse desafio, né, de ser um desembargador com um olhar de mais atenção ainda para a advocacia do interior, que é diferente da advocacia da capital. A capital faz um tipo de advocacia e o interior faz outro tipo de advocacia. A capital faz o direito administrativo, faz recurso de segundo grau, faz atendimento a entidades, faz atendimento sindical, direito público. E a advocacia do interior é uma advocacia do dia a dia, do inventário do divórcio, casa, separa, casal e aparta a briga e resolve o problema de acidente de trânsito, de invasão de terra, de aluguel, de condomínio, de compra e venda, de tudo, né? E a advocacia do interior é uma advocacia mais diferenciada por esse motivo, né? A caminhada em busca dos votos, como é que tem sido? Você passa por regiões? Eu comecei minha campanha já fazem 2 anos, né? Eu esperava que fosse sair o desembargador João Henrique Blasi, né? E ele acabou não saindo, mas eu já estava em pré-campanha. Aí abriu uma vaga, essa vaga se falou que era uma vaga para mulher, então eu acabei decidindo não disputar essa vaga porque eu senti que o movimento era a favor de uma mulher. E agora eu comecei esse desafio mais acentuado no dia 17 de janeiro. Visitando todo mundo, conversando, falando, dialogando, me apresentando. Estive aqui ontem em Tubarão, conversando com a advocacia. Hoje à noite vou estar em São José. Tenho percorrido o estado. Já fiz 25 mil quilômetros em Santa Catarina. 25 mil quilômetros? Desde o dia 17 de janeiro. Desde 17 de 25 janeiro. mil km desde o dia 17 de janeiro na campanha para o tribunal. Claro, consolidando também com a minha atividade parlamentar, né? Claro. Indo na capital, voltando, indo para lá, indo para cá, fazendo a minha agenda de deputado, mas sempre conciliando com a campanha. Então são 25 mil km e ainda falta 20 e poucos dias, né? Para a eleição, eu acredito que a gente vai fazer. E que também é a função do deputado, né? Deputado aí já aproveita tudo. Exatamente, que está na estrada. Aí está na estrada, né? Então faz parte do nosso métier também. Mas eu vou completar
Eu acho que nessa caminhada, cerca de 60 municípios com reunião consolidada e mais de 35 mil quilômetros rodados. Uhum. Não é fácil. Não é fácil. Não, né? é meio desumano o negócio. Ontem em Tubarão o encontro foi muito bom, né? Eu tive a oportunidade de estar presente, muitos advogados, não só de Tubarão, até de municípios vizinhos, prestigiaram, e também muita demanda. Eu percebi que alguns advogados, né, aproveitavam da oportunidade de levar questões pontuais para você. Seria já o início do trabalho das portas abertas junto ao Tribunal de Justiça catarinense? Nós já estamos com um apontamento, né, uma cadernetinha, onde a gente faz os apontamentos que a gente recebe dos advogados, e são muitos. Eu quero aproveitar a tua manifestação para mandar um grande abraço para um amigo extraordinário, que é o meu amigo Erivelto Poleto, ex-presidente aqui, Filete, o Erivelto Filete, ex-presidente aqui da OAB, um cara que tem um respeito extraordinário da advocacia catarinense. Dentro do sistema OAB estadual, o Erivelto é um cara respeitadíssimo, um sujeito que a advocacia do Estado tem sobre ele uma admiração ímpar. Tubarão é muito feliz de ter um advogado que nem o Erivelto e muito feliz de ter um representante da advocacia que nem ele também. Olha, eu fico impressionado com a capacidade que o Erivelto tem de diálogo, de aproximação e o respeito que a advocacia tem com ele. Então eu quero aproveitar para agradecer a oportunidade que ele me deu ontem de conversar com a advocacia de Tubarão. Ele e outros colegas que estavam envolvidos nesse processo. E foi muito produtivo para mim o bate-papo ontem, foi muito importante. Eu falei já no início, né, do nosso bate-papo, da minha alegria de poder ter vivido essa experiência junto com os advogados aqui de Tubarão. E a gente vai viver muitas vezes ainda, porque eu espero ir para o tribunal e espero também ser um deputado que passa a conversar com a advocacia permanentemente também. Existe essa importância, né, deputado, da OAB ter um representante junto ao Tribunal de Justiça. O 5º Constitucional proporciona essa oxigenação do próprio tribunal, né? É verdade. A gente tem que, como eu disse no começo, né, nosso papel é levar para a corte um mundo que a corte não, muitas vezes acaba, pelo excesso de trabalho, pelo dia a dia, não vendo, né? Eu vivo a realidade da pessoa ter que escolher de comprar 1 quilo de feijão ou 1 quilo de arroz, sabe? Eu fui esses dias no supermercado, a pessoa estava reclamando por que não vende solto o arroz e o feijão. Quase não se vende mais, né? O solto. Por que ela queria solto? Porque ela não queria comprar, não tinha dinheiro para 1 quilo de feijão. Ela queria comprar o feijão 300 gramas, Isso. 500 gramas. Queria comprar o feijão que o dinheiro dava, né? E 1 quilo não dava. Eu precisava de menos de 1 quilo para o dinheiro dar. Então essa é a realidade que a gente vive nas ruas e é a realidade do país, né? Uma realidade de pessoas que são diferentes. E a gente tem que compreender isso para poder fazer as decisões mais acertadas e mais serenas possíveis, mais próxima da justiça o possível. Você, quando coloca que Santa Catarina tem, né, um tribunal de justiça e o direito propriamente dito em território catarinense está muito à frente de outros estados da nação, né? Como é que você vê hoje o direito a nível nacional? O que pode ser melhorado? De que forma isso, o próprio advogado, né, como um ente técnico, pode estar sendo mais valorizado e, principalmente, mais ouvido nas suas questões? Ótimo. Isso é uma coisa muito importante para a advocacia. A gente saber como a nossa profissão pode ser mais ouvida. E ouvida. Escutada. E ouvida. Muitas vezes a gente reclama de que a gente não é ouvido. E que a gente não é respeitado. Eu, por exemplo, eu tenho um receio muito grande do fim da sustentação oral das cortes, sabe? Eu tenho um receio muito grande disso.
a tendência caminha para que a gente não tenha mais a sustentação oral nos tribunais. Eu estou notando esse movimento do STJ, do STF, do TSE, do TST. As coisas estão caminhando para que a sustentação oral seja mais um papel no processo, um vídeo gravado que ninguém vai ver. Eu sou testemunha, por exemplo, de ter revertido decisões na corte pela minha fala, não pela minha escrita. Porque a fala faz parte do processo. O processo, embora seja todo escrito, ele tem uma parte que é da fala. E essa parte da fala é a parte da sustentação oral. E nos tem tirado esse direito de sustentar oralmente. E uma sustentação oral, quando bem feita, bem estudada, que vai ali no âmago do negócio, é a oportunidade mais digna da advocacia. Porque, às vezes, o advogado, por mais que ele escreva, por mais que ele desenhe, por mais que ele coloque tudo no papel, nada vai superar a fala, que ela é muito mais compreensiva, é muito mais fácil de compreender. Então, eu me preocupo, por exemplo, com esse avanço sobre o fim da sustentação oral. Isso é uma coisa que nós temos que estar unidos, não permitir que isso aconteça, porque a fala faz parte da defesa do processo. Muitos processos se resolveram através das sustentações orais. Então, isso não pode ser negado ao advogado. No mais, a gente tem que ser vigilante. Eu acho que o advogado tem que estar permanentemente vigilante. A Ordem dos Advogados do Brasil, permanentemente vigilante. Os operadores do direito, permanentemente vigilante. E cada ataque, cada tentativa legislativa ou judicial que nos tire qualquer direito, que nos reduza a nossa capacidade profissional, tem que ser enfrentada pontualmente. Na hora. Né? Eu tenho um histórico de defesa da advocacia lá na Assembleia. Na Assembleia, essa é. Né? Eu fiz a lei que isenta os advogados de pagar custas processuais para executar seus honorários. Hoje, por exemplo, eu ganhava uma ação de R$5 mil, 5 mil de sucumbência, de gastar R$800 para executar aqueles 5 mil, eu acabava não perseguindo, 2 mil, 3 mil, não perseguia, não ia atrás do dinheiro, porque tinha que botar dinheiro bom em cima de dinheiro ruim. Hoje não precisa mais, hoje o advogado pode perseguir seus honorários sem recolher nenhum valor. Lei minha, lei da minha autoria. Nós colocamos quase R$10 milhões no orçamento do Estado para a OAB por Elas e para a Jovem Advocacia, agora no ano que vem, aumentou R$10 milhões. Nós estamos criando parceria com a Defensoria da Ativa. Estamos modificando agora o RPV, a requisição de pequeno valor, para os advogados poderem receber um pouco mais de honorários. Hoje está em 10 salários mínimos, os honorários que a Fazenda paga para os advogados. A gente está tentando, através do projeto de lei que apresentei, aumentar para 40 salários mínimos o RPV, quando trata-se de alimentos. E muitas coisas que a gente está fazendo lá na Assembleia, garantir uma vaga para o 5º Constitucional no Tribunal de Contas, que tenha também um 5º Constitucional no Tribunal de Contas. Estamos trabalhando junto com o Tribunal, junto com a Assembleia, uma discussão que deve ser travada, que é o 5º Constitucional dentro dos juizados especiais. Hoje a gente não tem 5º Constitucional no juizado especial, a gente tem uma corte que não opera com o 5º Constitucional. É a única corte que não opera com o 5º Constitucional é a do juizado especial. E a corte terminativa, eles julgam, só conseguem fazer um recurso com reclamação e olhem lá. Né? Então, nós estamos trabalhando também na Assembleia para ajudar a advocacia, né? Permanentemente. Certo. A eleição para o 5º acontece em 6 de outubro. 6 de outubro. 6 de outubro. O horário de votação... Horário comercial. Horário comercial. Horário comercial. Durante todo o dia. E como é que funciona o mais votado ou existe depois algum outro critério? Essa primeira etapa é os 12 vão disputar uma eleição, os 6 mais votados seguirão para uma lista do tribunal. E essa lista do tribunal ela vai ser resumida em 3 nomes. E esses 3 nomes serão encaminhados para o governador Jorginho Melo para a escolha de um. É assim que funciona o 5º. Começa com 12, os 6 mais votados vão para o tribunal e o tribunal escolhe, então, 3 que vão seguir para a nomeação do governador Jorginho. E quem define é o governador. É um processo extremamente político também, partidário.
Eu estava vendo uma manifestação dos colegas nossos, que são meus amigos, que também estão disputando essa vaga, que merece nosso carinho, nosso respeito também. E alguns deles dizem o seguinte: eu não tenho movimento político, eu não tenho filiação partidária, eu não tenho nenhum movimento na política. Então, meu amigo, nem começa. Porque esse é um processo político. Não é assim que é desenhado. Esse é um processo que vai ser nomeado por um político, por um governador político. Então você tem que ter uma base política. Se você não tiver uma base política, você vai ficar pelo caminho. Né? Então alguns colegas meus que disputam a eleição comigo, eles também não se aperceberam disso ainda, né? Que o processo do 5º é um misto de eleição entre os advogados e um processo político. Porque o governador não vai nomear um inimigo. O governador não vai nomear quem ele não conhece. O governador não vai nomear uma pessoa que não está do trato diário dele. Isso é lógico, né? O governador vai nomear quem está próximo dele. Né? E por isso é feito através do quê? Do relacionamento político. Não precisa ser partidário. Mas o que é política? Política é o relacionamento. Tem que estar no meio. Como é que o sujeito vai ser nomeado se não está no meio? Se não está no meio. Se não conhece o métier. Métier, né? Não tem importância, vamos dizer assim. Tem que ter importância. Começa 6 de outubro e até a posse. É quanto tempo? Dia 6 de outubro é formada a lista de 6, então os advogados estão aptos aí ao tribunal pedir voto. E a partir dali, o tribunal se reúne, faz uma sabatina. E a partir dessa sabatina, o tribunal monta uma lista de 3. Logo em seguida, 10 dias depois, né? Eu acredito que lá pelo dia 20 de outubro, 25 de outubro, a gente já tem a sabatina na corte. E no mês de e logo em seguida a nomeação, a votação no tribunal e a nomeação pelo governador Jorginho. Então isso tudo termina aí primeira semana de novembro. De novembro. Processo pouco mais de 30 dias. Isso. Né? 30 dias, agora alguns dias para o dia 6 de outubro, depois 30 dias para a nomeação do governador, depois mais uns 15 dias para preparar a posse. Eu acredito que na primeira semana de dezembro, quem for nomeado vai tomar posse. Estamos recebendo hoje o deputado Ivan Nats, deputado estadual de Santa Catarina, advogado, 34 anos, né, de advocacia, graduado em Direito e pós-graduado em Processo Civil pela FURB, especialidade pela Universidade de Coimbra, em Portugal, né? Mestre Desenvolvimento Regional pela FURB e atualmente, né, doutorando em Ciências Jurídicas. Busca aí, né, a vaga do 5º Constitucional, ou seja, a oportunidade de se tornar um dos desembargadores do nosso Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Vale lembrar que o nosso Notisul Digital tem o apoio, né, da nossa Unisul, sempre formando cidadãos, levando educação, cultura, formando o ser humano sempre, né? Deputado Ivan Nats, queremos agradecer imensamente a sua vinda, né? Desejar o êxito, né, o sucesso nessa sua empreitada. Não tenho dúvida de que será uma grande oportunidade de ter alguém que tenha a sua história, né? Muitas questões pontuais do dia a dia do cidadão, o sofrimento, as necessidades, né? Teremos certamente um desembargador que conhece na pele aquilo que o ser humano passa e também o que o advogado passa, né? É verdade. Eu quero agradecer toda a diretoria da Unisul, quero agradecer você, Miguel, pela oportunidade. Eu quero agradecer a Advocacia Tubarão, todo mundo que está nos acompanhando. Acho que foi bastante produtivo. Para mim foi muito bom, muito emocionante bater esse papo. Confesso que há muito tempo não fazia podcast, né? Mas me sinto realizado de estar aqui contigo, de poder conversar sobre as minhas coisas. O que eu digo? Tem que ser bom para a advocacia. Não pode ser bom para mim. Tem que ser bom para a advocacia. Então eu estou colocando meu nome à disposição para que a minha candidatura seja boa para a advocacia. E eu estou fazendo tudo o que é possível para mostrar para a advocacia catarinense que a minha candidatura é uma candidatura que será boa para o sistema OAB e boa para a advocacia catarinense. Então eu estou me dedicando muito
e espero receber a confiança de todos os meus colegas lá no dia 6 de outubro. E até lá. Muito obrigado. Com certeza. Quero agradecer novamente o professor Erivelton Filetti, doutor Erivelton, né, que está aqui acompanhando, também doutor Felipe Marlondrey, né, nossos amigos, né, que estão sempre prestigiando e que hoje estão aqui no estúdio conosco. Agradecer, né, o carinho da sua audiência, a sua sintonia e, como sempre, né, o nosso Notisul Digital, trazendo sempre muita informação, muita notícia. Deputado, um grande abraço e até a próxima. Até a próxima.